Sim, tá tudo pronto, tudo preparado aqui no canal dos Mistérios. Você vai ouvir mais uma história misteriosa e cheia de sobrenaturalidades. Eu gostei e quero mandar um abraço para ela, a Natália Siqueira. Tudo bem, Natália? Obrigado por ter escrito essa história que eu achei muito interessante. Natália, um beijo para você, para sua família. A sua vovó Conceição, Natália, dá um beijo nela aí por mim, viu? E hoje nós iremos lá para a terra de Miravilha. Ela diz assim: Paulinho, eu não me conformo, né? Por quê? Hein, vó? Ela conversando com a avó, e de onde vem a história. Por que a cidade, ao invés de chamar Maravilha, se chamava Miravilha? Aí ela disse que duvidava da avó, né? Na verdade, nem chega a ser um município. Mas ela fala assim: a minha avó acho que erra. A minha avó, ao invés de falar Maravilha, fala Miravilha. Ela pesquisou, não, o nome é Miravilha mesmo. Miravilha e o famoso Riacho do Icatu. Tá tudo pronto, viu? Já vou contar essa história pra lá de interessante. Um beijo, Natália, um beijo na tua avó Conceição. Gente, pedindo a você que se inscreva aqui no canal dos Mistérios e quero que você também se torne membro. Isso para nós é muito importante. Seja membro aqui do canal. Uma outra coisinha importante demais. Vai no nosso canal Paulinho Boa Pessoa Oficial e ouça as histórias de amor. Eu acabei de publicar lá agora uma história de amor do Nordeste. Eita, história linda! É fácil de você encontrar. Ela está em primeiro lugar nas publicações, assim. A que acabei de publicar. É uma história de amor do Nordeste. Você vai amar. Ali, nesse canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, as mais lindas histórias de amor e também as mais longas, viu? Eu tenho uma história lá, chama-se O Preço do Brilho. É uma série, gente, 4 capítulos. Mas precisa ver que história espetacular. Eu considero aquilo um livro muito bem feita, muito bem elaborada, uma história das mais lindas. Realmente, o meu canal se sente privilegiado por receber esse nível de história, sabe? Com essa qualidade de escrita. E a gente faz o que pode aqui para interpretar da melhor maneira possível para vocês todos, porque vocês merecem. Perfeito? Bom, mas agora, Natália, chama tua avó Conceição, diga a ela que eu vou falar de Miravilha. Hoje eu tô sabendo que a tua avó tá corretíssima. Miravilha, Rio Icatu, Riacho do Icatu. Tá tudo pronto e a história aqui no canal já vai começar. Porém, antes, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história de Miravilha é tenebrosa e já está no ar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Natália, a neta de Dona Conceição, e hoje eu quero falar de Miravilha, o lugarejo onde a vovó vivia, e vovó dizia com toda a sua sabedoria: se o Egito é um presente do Nilo, Miravilha é um presente do Riacho do Icatu. Né, vó? Ela disse que se não fosse aquele riacho, Miravilha não existia. Mas ela dizia o seguinte, que esse rio, o Icatu, esse riacho, ele passava dentro de um vale e tinha um momento ali que as paredes eram bem altas, como se fossem as margens do rio.
mas bem alta. E lá em cima, como diz a minha avó, lá em riba, passava a ponte. E essa ponte dessa parte alta aí do riacho, ela foi envelhecendo, porque depois, mais à frente, tinha uma parte mais baixa, por onde a população de fato passava. Mas essa ponte antiga, a ponte velha, foi ficando. E essa ponte era das mais antigas ali. Então, aquela água do rio Icatu, naquele vilarejo de Miravilha, era a fonte daquele lugar, sabe? Aquele lugar que se ligava apenas por uma velha ponte móvel de madeira e de ferro. Essa ponte, na parte alta do rio, foi erguida pelos primeiros moradores de Miravilha. Isso décadas e décadas passadas. E servira durante muito tempo como uma passagem diária para quem ia à feira, para a escola, quem quisesse atravessar para ir à igreja. Só que com o passar dos anos, essa ponte ela foi envelhecendo, a madeira foi apodrecendo e o pessoal também abandonou essa ponte, porque ela ficava na parte mais alta, na passagem mais alta do rio. E na parte mais baixa foi feita uma ponte onde a população passou a usar. Então essa virou apenas a segunda ponte. Então ali aquela ponte velha ficou como um símbolo. Não, ninguém destruiu a ponte, porque ela virou um símbolo da união que juntava as duas partes de Miravilha. E a minha avó dizia que a ponte ela estava assim tão podre já com o tempo, que até a vegetação começou a nascer na madeira da ponte. Interessante, né? A vovó disse que saíam samambaias ali e aquelas outras plantas todas também. O tempo foi correndo os pregos da ponte, aquele musgo tomou conta da madeira e o ranger dos ferros se tornou o som mais constante das madrugadas, porque acho que batia o vento ali na ponte, era a parte mais alta, né? Batia aquele vento e a ponte rangia. Havia quem dissesse que em noites de vento a ponte gemia e parecia um animal ferido. A minha avó dizia que parecia que era um animal, sabe? Animal grande, reclamando de algum ferimento, e aquela ponte gemia. E que se alguém parasse para escutar, para ficar ali ouvindo, podia jurar que o lamento vinha de dentro das águas do rio Icatu. Então era uma coisa assim, à noite, a vovó conta, especialmente em noite que não tinha lua, era uma coisa meio que assustadora. O ranger daquela ponte, o barulho do vento, que se misturava ao barulho da água do riacho. E aí a vovó conta a história mais impressionante acontecida em Miravilha. E tudo começou, diz a avó Conceição, numa tarde em que o sol parecia arder mais do que o normal. Aqueles 3 meninos, 3 amigos, o Zeca, que era conhecido como o Zequinha, o Tonho, que era, lógico, o Tonho, vocês sabem, é a abreviação do Antônio, e o Nanico. Nanico porque ele era mais baixinho e o apelido dele era Nanico, embora o nome dele fosse o Francisco. Francisco, Tico, Chico, mas o apelido que mais pegou era aquele que não gostava, e normalmente é assim: Nanico. Zeca, Tonho e Nanico. Eles adoravam brincar ali nas águas do riacho do Icatu. Eles eram amigos inseparáveis, companheiros de travessuras. Um deles, inclusive, a minha avó me conta, era primo de 3º grau. O Tonho era primo de 3º grau dela. Então a vovó conhecia eles demais. E aí em Miravilha, de repente começa aquele calor, e aquele calor tornava a água daquele rio Icatu, um convite para que eles nadassem ali
para que eles brincassem ali, mas nenhum dos meninos se atrevia a mergulhar. O pessoal dizia que naquele momento que eles estavam ali, naquele momento do rio, não era bom mergulhar. As pessoas diziam que o rio ali, ele era meio perigoso. Aí um deles, o Zeca, teve a ideia: bora atravessar a Ponte Véia? Foi o Zeca que teve a ideia. Sempre mais atrevido. Eu aposto que essa ponte ainda aguenta a gente passar em cima dela. Era a ponte antiga, a ponte já abandonada. Aí o Tonho, que é esse primo de segundo grau da minha avó, ou de terceiro, né, vó? Ela tá me corrigindo aqui, de terceiro grau. Ele logo argumentou de lá: pelo amor de Deus, essa ponte tá caindo aos pedaços. Nós não podemos fazer isso não, ô Zeca. O Tonho falou, já franzindo o senho e a testa, entortando a boca. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Se fosse para essa ponte cair, já tinha caído. Essa ponte está aí há muitos e muitos anos. Retrucou o Nanico, que era o menor mesmo na altura, pô, daí o apelido dele. Mas a vovó disse que também ele era o mais novo dos três meninos. O vento soprou, o som do metal se arrastando fez com que os três se entreolhassem. A ponte deu aquela balançada de leve e um estalo seco ecoou, como se algo lá embaixo tivesse acordado. Mas vejam vocês o que é a vida. Sabem qual foi o primeiro que resolveu atravessar a Ponte Véia? Foi o Nanico. O Nanico, ele era o mais novo, mas de fato ele era o mais atrevido. Só que quando eles fizeram isso, a tarde já tinha ido embora. Era aquele dia curto e de noite longa, e a noite já havia caído. Estava ventando. O Nanico, ele foi o primeiro a pisar. As tábuas da ponte gemeram sob os pés de Nanico. Houve um rangido mais profundo, úmido, que parecia subir das correntes enferrujadas. O rio lá embaixo, ainda refletia um vermelhão assim do céu, porque era o sol acabando de se pôr. As águas moviam lentas, mas ali era a parte alta mesmo, sabe? O rio lá embaixo, como que se o rio escondesse algo pesado. Aí quando a turma viu que o Nanico deu aquela freada, aquela brecada, ao ouvir o rangido daquela ponte, o Zeca gritou com ele: ai, frouxo, você falou que ia, foi o primeiro a pisar, agora brecou, é? Anda logo, gritou o Zeca, tentando parecer mais corajoso. E o Nanico respondeu: eu tô indo. E respondeu o Nanico olhando para trás. Foi então que ele ouviu um som fino, quase um sussurro, vindo das tábuas sob os seus pés. Era uma voz baixa e trêmula. Volta. Sabe, a voz fez exatamente isso. Volta. Nanico, ao escutar, ele congelou. E se Nanico ficou congelado, o Tonho também escutou a voz. Tanto que o Tonho falou: que foi? Acho que alguém falou comigo, murmurou assim o Nanico, muito assustado. O vento cessou de repente
E por um breve instante, o silêncio foi absoluto, tão denso que até o som do riacho pareceu sumir. E então veio o estalo. Primeiro um estalo mais forte, e depois seguido de um outro, e as tábuas se partiram como ossos secos. E Nanico despencou. Era uma altura, a vovó diz, era uma altura de mais de 13 metros. E Nanico caiu lá de cima. O grito dele se perdeu entre o barulho da madeira quebrando e o baque naquela água, entre aquelas paredes de pedra. Zeca e Tonho, eles correram até a beirada, mas só viram círculos se formando na superfície da água. Nenhum braço, nenhuma bolha, nada, nenhum grito de socorro. Foi a coisa mais impressionante do mundo. Os meninos viram que Nanico caiu dentro daquele riacho. E aí eles fizeram tudo o que era possível fazer, correram para a parte mais baixa do riacho para ver se na corredeira se trazia o Nanico, o corpinho do Nanico, que era um menino de acordo com o apelido pequeno. Mas a verdade foi que o Nanico não apareceu mais. Eles chamaram todo mundo de Miravilha, chamou as famílias todas, a família de vovó, foi todo mundo. Quem tinha lampião levou o lampião, lamparina. Diz que ficou, sabe, aquela multidão, entre aspas, quer dizer, multidão que eu digo era todo o pessoal que morava em Miravilha, na beira daquele rio, procurando pelo Nanico, que desapareceu nas águas escuras do rio Icatu. Meu Deus, o que aconteceu com o menino Nanico? A família dele, obviamente, se desesperou. Os amigos, Zeca, o Tonho, também choravam muito. Eram todos garotos, o mais velho estava com 15 anos, que era exatamente o Tonho, esse parente da vovó. Nos dias seguintes, Miravilha inteirinha murmurava o acontecido. Oh, meu Deus do céu, essa ponte não era mais para estar aí. Mas a ponte já havia virado uma atração ali daquele pedaço. Ninguém se atrevia mais a passar por ela, mas ela tinha, sabe, o seu, vamos chamar, carisma, né, vó? Uns diziam que o menino, o Nanico, fora tragado por uma correnteza subterrânea. Outros que algo o puxara. Bom, a ponte que ninguém atravessava, agora ela foi interditada mesmo. Os homens dali, naquele tempo não havia essa coisa de autoridade, mas os homens ali acabaram colocando uma corda envolvendo aquela ponte, dizendo que ali não se podia passar em hipótese alguma. E como Miravilha era um lugar onde as pessoas conversavam uma com as outras, a ordem estava estabelecida. Pelo amor de Deus, gente, a ponte está caindo. Ninguém se atreva a passar por ela. A verdade foi que depois que o Nanico caiu naquelas águas e o corpo dele desapareceu, quem passava por aquela estrada jurava ouvir um som infantil vindo assim do meio daquele riacho. Eram risadas. Misturadas com soluços, mas que logo era identificado como um menino fazendo tudo isso. Zeca, um dos três, ele não dormia mais. A culpa perseguia o Zeca, porque foi ele que teve a ideia. Ele que teve a ideia de atravessar na ponte velha, a ponte antiga.
Nas noites de insônia, Zeca jurava ouvir as batidas na janela, pingos escorrendo pelas tábuas do quarto e uma voz rouca chamando o seu nome. Zeca! Zeca, vem brincar! Zeca! Vem brincar, mais eu! E ele identificava aquela voz. A voz era do Nanico. A voz era dele. E o tempo em Miravilha se arrastava. Vovó Conceição conta que o parente dela, o Tonho, dos três, ele era assim o mais sossegado, o mais tranquilo dessa história. Porque na verdade ele deu até conselho para que eles não fizessem aquilo. Mas o Zeca era o mais perturbado. E ao longo de mais ou menos uns 6, 8 meses, a minha avó não lembra com exatidão, o Zeca uma noite resolveu escutar aquele chamamento que vinha, ele tinha certeza que era do Nanico. Zeca, vem brincar, mais eu. Vem brincar, Zeca. E o Zeca, naquela noite, sem que os pais percebessem, ele decidiu ir atrás daquela voz. Então, ele pegou apenas um lampião e foi indo atrás daquela voz, e a voz levava o Zeca exatamente na ponte antiga. A névoa cobria o caminho, o som do riacho parecia diferente, mais grosso, mais pesado. De fato, havia chovido e o volume do Icatu tinha aumentado. Quando ele chegou e parou diante da madeira encharcada da ponte, a ponte parecia viva e respirando num ritmo lento. Então, o Zeca, ao chegar ali, ele falou: Nanico, Nanico, ele chamou naquele fio de voz. Nanico, é você que está me chamando? Nanico! O lampião tremia na sua mão. A chama vacilava e o som veio lá da profundeza, lá das águas. O som de algo subindo. O Zeca se aproximou da borda e então ele viu duas mãos pálidas emergiram entre as tábuas. Escorria uma água escura. Os dedos se moveram devagar, como quem tateasse o ar. E aos poucos, um rosto surgiu. Os cabelos colados, a pele fria, os olhos abertos demais. Era ele. Era o Nanico. O Zeca viu. Era o Nanico. Mas o que havia no olhar dele não era vida. Sei lá o que era. Era vazio. Era falta. Era ausência. Era fome. Então o Zeca, ao ter a certeza absoluta de que era o Nanico, ele expressou: Tu voltou, Nanico? É você, Nanico? Gaguejava o Zeca. Os lábios do menino morto, do Nanico, se moveram e um sorriso rasgou-lhe o rosto. Eu disse que a ponte queria brincar. Foi o que disse o Nanico. O lampião caiu das mãos do Zeca. O vidro do lampião se quebrou. A escuridão engoliu os dois. Na manhã seguinte, os moradores de Miravilha, a minha avó inclusive, com o Tonho, todos os moradores encontraram o chapéu do Zeca preso numa das correntes e nenhum sinal do seu corpo. A ponte, curiosamente, estava firme, sem rachaduras, sem danos, como se nada tivesse acontecido. Inclusive a corda que os homens acabaram envolvendo a ponte para que ninguém passasse ali, as cordas estavam lá intactas. Mas quem se aproximava notava
duas marcas úmidas no corrimão da ponte. Eram mãos, uma menor e a outra mão maior. Sim, uma mãozinha era do Nanico, a menor. A maior era do Zeca. Aquela mão úmida ficou no corrimão da ponte. Vovó conta que daquele dia para frente ninguém mais atravessou o riacho do Icatu depois do pôr do sol, porque a turma dizia que quando o vento soprava do sul, era possível ouvir o ranger da ponte misturando-se às vozes infantis de Nanico e do Zeca. Elas chamam. Sim, as vozes chamam. Chamam as pessoas para que estejam lá e brinquem com eles. Chamam pelo nome da pessoa, porque eles conheciam todo mundo de Miravilha. Então, a depender de quem estiver ali na hora atravessando, eles se identificam e chamam pelo nome, assim como reconheciam e chamavam pelo Tonho, o primo de 3º grau da minha avó, que nunca mais se aproximou nem do riacho e muito menos da ponte antiga. Ele até se mudou depois de lá. Acabou indo para uma cidade maior. A minha avó conta que quando ela saiu de Miravilha, mas isso depois já de 10 anos dos acontecidos, a marca das mãos úmidas no corrimão da ponte ficaram. Impressionante. Uma mãozinha menor e a outra maior. Uma mão era de Nanico e a outra de Zeca. A minha avó questiona o que na verdade teria acontecido. Qual era o mistério que havia com essa ponte? Ô vó, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar da história de Miravilha. E assim como eu tenho certeza que as pessoas vão pensar como eu penso, vó, podia chamar logo Maravilha. Por que Miravilha? Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, essa era a história que eu tinha para contar de Dona Conceição, minha avó, ouvinte assídua do seu canal. E ela gostaria de receber muitos comentários a partir de agora.